Meus irmãos amados, meus irmãos queridos, pela misericórdia de Deus, já estou aqui em Belém do Pará. Você sabe que esta viagem tem a finalidade central da pregação que farei no dia 28, no segundo encontro do Terço dos Homens, na Diocese de Bragança, no Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro. E digo-lhes da minha alegria, da minha satisfação em estar com vocês nesta oportunidade. Hoje, nesta quarta-feira, vem uma palavra de Deus, a nossa liturgia, está em Atos, no capítulo 20, do 28 ao 38, apenas dois versículos, o 28 e o 29. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo, não esqueça, domingo, solenidade de Pentecostes, tá? É uma festa emblemática para a igreja, para nós cristãos, tá bom? E mesmo aqueles cristãos não católicos, essa festa de Pentecostes é uma festa capital para o cristianismo. Não é uma festa que é apenas celebrada, eles podem não celebrar como a gente celebra. Mas é a partir do evento Pentecostes que nós temos essa dinâmica do movimento pentecostal, do movimento carismático e a própria história da igreja. Essa fé trinitária, como Jesus disse, né, nós vimos isso domingo passado na festa da Ascensão, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isto aqui não é uma invenção nossa, uma invenção espúria dos cristãos. O próprio Cristo, ele trabalhou a Trindade. E logo depois da festa de Pentecostes, nós teremos a festa da Santíssima Trindade. Então, olha a importância do que São Paulo está dizendo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiães. Quem te constituiu como guardiães? Pensemos nisto, queridos. Tem a dimensão humana? Tem. Obviamente. Tem a dimensão institucional? Tem. Mas São Paulo está dizendo que quem vos constituiu guardiães foi o Espírito Santo. Para não ir muito longe, quem nos constituiu guardião da nossa casa, da nossa família, do nosso local de trabalho? Ah, missionário, eu sou um simples funcionário naquela empresa, um simples colaborador. Não se olhe dessa forma. Não se olhe desse jeito. Você é um guardião dessa empresa. Se de repente aquele seu companheiro de trabalho que trabalha no seu lado, se ele tosquenejar, se ele falhar, ele pode tirar a vida dele e a sua. Com um equipamento, com um instrumento, uma ferramenta, com um transporte. Não sejamos como Caim, que quando Deus perguntou-lhe do seu irmão, ele disse: acaso eu sou o guardador do meu irmão? Nós somos. E essa pergunta que Deus fez a Caim, ela volta a cada instante. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. O Espírito Santo vos constituiu guardiães de quem? Do povo de Deus. Quem é o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua esposa, o teu amigo? É povo de Deus. Ele tem uma vida que nós não podemos dar, nem para nós mesmos e nem para ninguém. É Deus quem nos dá. Então Deus nos coloca como guardiães. É isso? Me desculpe se estou pronunciando errado. É guardiães. Tá bom? Então tenhamos isto em mente. Eu não sou o patrão, o dono da empresa, o gerente, o encarregado. Eu não tenho uma função. Ali onde nós estamos, na função mais simples, nós somos guardiães
constituídos pelo Espírito Santo. Quando eu protejo a vida, quando eu promovo a vida, eu estou colocando-me na dinâmica de Deus, do próprio Cristo, que disse: eu vim dar vida e vida em abundância. Então, nestes versículos aqui, é muito importante, queridos. Voltemos rapidamente. Festa da Ascensão, domingo passado. Nós vimos toda a semana passada, a liturgia da semana passada, Jesus fazendo um discurso de despedida para os seus discípulos, que culminou com a festa da Ascensão. O que é que nós estamos vendo agora? São Paulo, ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, fazendo uma grande missão. Éfeso se constituiu um quartel-general de missão. Muitos missionários, muitos discípulos de Cristo foram constituídos ali, naqueles 3 anos. De lá o evangelho, a mensagem de Jesus saiu para muitos lugares, mas agora ele estava indo embora. É o que a gente está vendo aqui neste capítulo 20. E ele então ele está em Mileto, ele manda chamar os cristãos lá de Éfeso, e ele começa a dar instruções sólidas, profundas. Leia em casa esse texto depois. Atos 20, do 28 ao 38. Ele está despedindo-se. E o que é que ele diz para os seus? Para os anciãos. Ele chamou a liderança, então presta atenção. É outro ponto, tá? Por isso que eu sou prolixo, mas são pontos fundamentais. Já havia uma liderança. Naquela época, os anciãos, os bispos, ali eles já estavam estabelecidos. Quem é o ancião? É o bispo, o episcopo, o vigilante, aquele que protege, aquele que está ao lado. Ele disse: cuidai de vós e de todo o rebanho. Antes dele viajar, ele dá esta instrução para os líderes da igreja, as pessoas que estão à frente. Então, olha aqui, essa palavra é para mim. Ei, missionário, eu não sou padre, eu não sou missionário, eu não sou pregador, eu não sou catequista, eu não sou... Ei, cuida do rebanho de Deus. Esse filho que Deus colocou aí, esse filho não pediu para nascer. Hein? Cuida do rebanho de Deus. O teu pai e a tua mãe, cuida do rebanho de Deus. Tu estás no mundo por eles. Repito-me, o teu companheiro de trabalho lá na empresa, cuida do rebanho de Deus. Ele está dizendo: cuida. Cuidar é proteger, cuidar é estar ao lado. Cuidar é dar atenção, é olhar. Você lembra que lá nas bodas de Caná, enquanto todo mundo se divertia, uma pessoa deu falta do vinho. Quem foi? Essa mãe puríssima, como ela é chamada de auxílio dos cristãos, refúgio dos pecadores. Todo mundo se divertia. Ela percebeu que faltou vinho. E ela leva a questão a Jesus. Então, cuidar é isto, é estar atento. Nós não estamos aí... Eu estava vindo ontem lá do Rio de Janeiro, para cá, para Belém, e eu comprei um livro lá numa livraria, né? Onde o autor está dizendo, é uma visão do estoicismo, né? O estoicismo é uma doutrina moral muito antiga, muito sólida. Desses estoicos desponta Sêneca, desponta o imperador Marco Aurélio e muita gente importante que deixou um legado fundamental. E esse autor está dizendo: o que é que se espera do ser humano? Que ele seja humano. Quantas e quantas vezes parece que um animal, desculpe minha expressão, parece ser mais humano do que nós que somos seres humanos. Eles amam, no instinto deles, né? Faz um carinho para um cachorro que fica abanando o rabo para você. O cachorro mais bravo, né? Então, meus queridos irmãos, isto aqui é cuidar. É ser humano, voltar a ser humano. É ter essa conexão com o Espírito Santo.
Essa função que tu tens, a primeira vocação, eu não sou padre, eu não sou pastor, não sou aquilo, a primeira vocação que nós recebemos não é de padre, de pastor, de evangelista, de missionário, é a vocação à vida, é de sermos seres humanos. E o que é que se espera de um ser humano? Que ele seja humano. Que o Espírito Santo nos ajude a incorporar em nós esta realidade. Segunda coisa, segundo ponto que eu quero deixar para vocês, para nós, né? Para vocês não, para nós. Se tem alguém que precisa ouvir isso, esse alguém sou eu. Foi a oração que Paulo fez pelos anciãos. A mesma oração que Jesus está fazendo pelos discípulos. A oração da unidade. Ele sabia que depois da sua partida, lobos cruéis iriam brotar, iriam surgir, inclusive dentro do próprio rebanho, na própria comunidade. Assim como Paulo está convocando os anciãos para serem episcopos, para que sejam vigias do rebanho de Deus, Jesus está dizendo o mesmo, para que sejam um. Inclusive, nós estamos na semana da unidade. A semana de oração da unidade dos cristãos. Como é que está o nosso comportamento? Será que nós já estamos acima de Jesus? Já viramos uma quarta pessoa da Santíssima Trindade? Cada um forma o seu gueto, o seu feudo. Eu só amo os que me amam, só cumprimento os que me cumprimentam, e por aí vai, é desse jeito que está. Jesus disse para que sejam um, veja a sincronia Depois leia o Evangelho de hoje, São João capítulo 17, do 11b ao 19. E veja a sincronia. O conselho e a oração, eu não vou nem dizer um conselho, a exortação de Paulo na primeira leitura e a oração que ele faz é a mesma. Eu penso, desculpe-me, posso estar errado e geralmente estou, que o que Paulo está fazendo em Éfeso, embora ele não tenha estado com Jesus, mas ele soube dos discursos de despedida de Jesus. Ele esteve com Pedro, esteve com os outros apóstolos, ele ficou sabendo esta despedida de Paulo, este conselho e esta oração que ele está dando, que aparece-nos na primeira leitura, está fundamentada naquele conselho e naquela oração que Jesus fez pelos discípulos. Vamos fazer isso, vamos lutar por essa unidade. E a gente começa respeitando o outro, o diferente, a alteridade, aquele que não fala, não pensa, não reza, não ora, não canta, não adora como nós. Vamos voltar rapidinho? O que foi que Paulo fez em Corinto? Ele hospedou-se na casa de quem? Que era um adorador do Deus vivo. Um pagão. Crispo. Ele hospedou-se um pagão que adorava o Deus único. Então paremos de dizer que só o nosso caminho é bom, é perfeito, só eu adoro, Deus recebe só o meu louvor. Tem muitas pessoas que, como nós, não pegam em Bíblia, não pegam em terço, não oram, não faz isso, não faz aquilo outro, mas são adoradores do Deus único. Pelos frutos se conhece a árvore. Um abraço, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus ajude-nos a aconselhar, a fazer a pregação da unidade e fazer a oração da unidade. Essa pregação está na primeira leitura em Paulo, essa pregação está nos lábios de Jesus, essa oração está em Paulo, essa oração está em Jesus Cristo. Embora a primeira leitura é a primeira leitura e depois vem o Evangelho, mas coloque a coisa ao contrário. Primeiro Jesus ensinou, primeiro Jesus fez a sua oração da unidade, a oração sacerdotal, e depois Paulo. Ou seja, nós também estamos bem depois de Paulo. Olhemos para Paulo, que pregou e orou pela unidade, porque estava fundamentado em Jesus. Olhemos para Paulo, olhemos para Jesus, o nosso grande fundamento de unidade. O reino dividido não pode subsistir. Se estivermos em Cristo, somos fortes, somos unidos. Que Deus nos abençoe e que desça sobre todos nós hoje e sempre.
a bênção desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.